Irmãos e irmãs, há 40 dias exatamente nós estávamos celebrando a festa da ressurreição do Senhor. Essa festa que se prolonga por 50 dias. Então, no próximo domingo, com a festa de Pentecostes, nós concluiremos o tempo pascal. Com a celebração de hoje da ascensão do Senhor, nós concluímos o tempo de Jesus aqui entre nós, aqui fisicamente, sabendo que o Senhor nunca nos abandona, Ele sempre está presente. Festa da Ascensão é a confirmação da promessa de Deus, a confirmação daquilo que nós escutamos da Escritura, quando dizia, e nós escutamos isso na Semana Santa, nenhum daqueles que me foram confiados se perderam. Porque esse versículo justifica um pouco a reflexão dessa celebração de hoje. Porque à medida que Jesus Cristo retorna à casa do Pai, e Ele retorna a partir da ressurreição também fisicamente, Ele leva consigo a nossa condição humana. Nós voltamos na nossa condição de vida, na nossa existência humana, voltamos para a casa de Deus. Estamos junto dEle. Nós recuperamos aquele estado originário da nossa existência, quando nós escutamos lá no início do livro do Gênesis, quando o homem e a mulher ainda habitavam no paraíso e gozavam da presença e da amizade de Deus. O Senhor, Filho de Deus, vindo a esse mundo, o Verbo feito carne, Ele assume a fragilidade da vida humana. O Senhor passa pelas agruras desta vida, sofrimentos, as tribulações. O Senhor faz a experiência da morte para que nós pudéssemos ser resgatados completamente. Nesse sentido, é importante que nós também tenhamos a consciência de que a ação de Deus que nos resgata do pecado e da morte foi concluída com essa celebração de hoje. Mas há algo que nós precisamos estar atentos, que faz toda a diferença para aqueles que creem em Jesus Cristo e seguem o seu caminho. Nós precisamos nos resgatar de nós mesmos, sabendo que nós somos aqueles que perpetuam a condição do pecado nesse mundo. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa existência e buscar uma forma de nos libertarmos dessas amarras do pecado que nos levam à morte. Por isso, irmãos e irmãs, também alcançar a salvação é uma responsabilidade nossa. A partir dessa consciência que nós vamos desenvolvendo, a partir da vida cristã, a partir dos ensinamentos que aprendemos da Escritura e da vivência de comunidade, a vivência eclesial, para que assim a nossa vida esteja completamente voltada a Deus. O Evangelho e a primeira leitura foram escritos por São Lucas e os dois livros nos narram a ascensão do Senhor, como o Senhor, depois de abençoar os seus discípulos, volta de uma forma gloriosa aos céus. Aquilo que celebramos também deve ser uma forma de alimentar a nossa vida, o nosso coração, de esperança. Esperança porque nós muitas vezes estamos envoltos a uma cultura de morte, a uma cultura que reduz a nossa dignidade humana, a dignidade de filhos e filhas de Deus. E à medida que pensamos naquilo que celebramos hoje, o ser humano que pode voltar ao paraíso, ao reino dos céus, então nós precisamos alimentar o nosso coração de esperança e renovar o nosso comprometimento com a edificação do reino de Deus. Aquilo que nós começamos refletindo nessa homilia de hoje, né? Jesus, depois de ressuscitar, passou 40 dias ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus. É aquilo que nós escutamos da liturgia da palavra. O 40, número 40, representa o tempo de Deus. 40 dias, 40 meses, 40 anos. O tempo de Deus, da ação de Deus, o tempo em que Deus realmente Ele age e está no meio de nós. E à medida que o Senhor volta para os céus, volta para Deus, começa agora o tempo da igreja, o tempo de cada um de nós,
o tempo de assumirmos a nossa responsabilidade enquanto cristãos, representantes de Cristo nesse mundo. Precisamos nos revestir desta condição, esta condição que nos acompanha, porque somos batizados e batizadas na Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso, devemos sim assumir o nosso papel de protagonistas na continuação dessa história. O Senhor, na liturgia da palavra de hoje, pede que os discípulos esperem a vinda do Espírito Santo. Ainda é dito que esperem ser revestidos da força do alto. O Senhor anuncia a vinda do Espírito em Jerusalém, onde tudo aconteceu, a paixão, a morte, a ressurreição. E dali os discípulos devem partir, depois de receberem o Espírito Santo, para anunciar o Evangelho, para edificar o reino de Deus, para darem um testemunho autêntico e coerente da fé que eles professaram e que nós também professamos. Por isso, irmãos e irmãs, aquilo que nós celebramos a cada missa é a repetição de tudo aquilo que nós celebramos desde a paixão do Senhor, desde aqueles dias tão intensos, profundos, que nos tocam no coração. É preciso, irmãos e irmãs, que nós possamos encarar cada celebração como a renovação desse encontro, da oferta de Jesus Cristo para nos redimir dos nossos pecados, mas também para que nós possamos assumir o nosso papel de discípulos nesse mundo. Quando nós falamos que ali ele ergueu as mãos e abençoou-os, nós devemos pensar também, ainda na dinâmica da celebração, da seguinte maneira: nós muitas vezes não esperamos a benção final da missa, e eu já disse aqui isso outras vezes. É um rito completo, do início ao fim. À medida que nós aguardamos esta bênção, depois de celebrarmos tudo isso aqui, nós saímos embebidos da força do alto, para continuarmos a nossa jornada de filhos e filhas de Deus, discípulos do Senhor, porque temos um papel no mundo. Nós devemos descobrir qual é a nossa missão, a minha missão particular, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto igreja, para que todos nós, na nossa fé, na vivência da fé, sejamos um sinal visível do corpo místico de Cristo, que São Paulo nos apresentou na carta aos Efésios. Cristo, ele se faz cabeça da igreja e nós todos somos os seus membros, membros vivos, unidos. Hoje nós também celebramos o início da semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós não somos os únicos cristãos nesse mundo, nós não somos a única igreja que batiza em nome da Santíssima Trindade, e justamente nesta fé na Trindade, justamente nessa fé em Jesus Cristo, nós somos unidos. E por que celebrar uma semana de oração pela unidade dos cristãos? Porque, como nos ensinou São Paulo, nós todos somos corpo de Cristo. E qualquer divisão nesse corpo de Cristo é ação do demônio. E nós devemos ser os principais responsáveis por rezar por esta unidade, não só no sentido de instituição e igreja, mas também, especialmente, pelas famílias. Muitas famílias divididas entre si, comunidades divididas e pela própria divisão na nossa igreja. Nós não precisamos entrar em detalhes para perceber que existe um grande racha na nossa igreja que nós mesmos promovemos e alimentamos e persistimos com tantos discursos odiosos, raivosos, discursos que muitas vezes provocam justamente um abismo de separação. Rezar a partir desta consciência cristã, não uma oração simplesmente cheia de sentimento, mas uma oração com consciência e com comprometimento. Mais uma vez, não somente pela unidade das igrejas cristãs no mundo, mas pela unidade dos cristãos, pela unidade das famílias cristãs. É preciso que nós possamos ensinar às nossas crianças
o valor da unidade, saber dividir, saber oferecer, saber acolher, saber reconhecer o outro, mesmo na sua diferença, como a imagem e semelhança de Deus. Então, enquanto esperamos a vinda do Espírito Santo sobre nós, a celebração de Pentecostes, vamos assumir o nosso compromisso de continuar a edificação do reino de Deus, um reino unido a partir da oferta total de Jesus Cristo, que nos salva dos nossos pecados, que nos salva da morte e que nos salva de nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.